Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa saga do Media Server, hoje a gente vai configurar o Jellyfy que a gente instalou no vídeo passado. Oi, eu sou o Emerson e nesse vídeo a gente vai configurar ele e instalar alguns plugins para deixar um pouco mais legal a nossa experiência dentro do Jellyfy. Vamos lá para a minha tela. Agora a gente vai começar o processo de configuração do Jellyfy, uma vez que a gente fez a instalação no último vídeo. Então, para isso eu vou selecionar aqui no navegador o IP do meu servidor e a porta 8096. Feito isso, ele vai mostrar uma mensagem de bem-vindo e vai pedir para a gente selecionar o nosso idioma preferencial. No meu caso vai ser português do Brasil. Tá? No próximo, ele vai pedir para a gente criar um usuário e senha. E para repetir essa senha, vamos dar um próximo. Nessa segunda etapa ele vai pedir para a gente configurar as bibliotecas de mídia. A gente não vai fazer isso agora porque a gente vai instalar alguns plugins antes. Então vamos dar um próximo. Ele pede para a gente selecionar o idioma de preferência dos metadados, onde ele vai baixar as imagens, os títulos, né? Eu vou selecionar como português do Brasil e o país Brasil. Caso você queira manter isso com outro idioma, é só selecionar. Vou permitir conexões remotas e pronto, vou dar um terminar. Agora eu vou logar com o meu usuário e senha. E não vai ter nada aqui, porque a gente não referenciou nenhuma mídia, nenhuma informação. Agora a gente vem aqui nas três barras, vamos vir em painel, plugins e repositórios. Nós vamos adicionar um repositório para poder baixar alguns plugins externos. Para isso eu vou usar o manifesto aqui do Daniel Adov. Esse cara fez um manifesto com alguns plugins, no Jellyfy Plugin Manifest, e vou selecionar esse arquivo raw. Vou copiar o link e voltar lá em plugins. Vou clicar em adicionar, Daniel Adov, e vou dar um salvar. Vai dizer que é um plugin externo, pede para a gente ter alguma cautela, um warning, vou dar um OK. E agora em Portainer eu vou vir aqui, vou selecionar a caixa do nosso Jellyfy. Se você não lembra como logar, é o endereço IP da sua VM na porta 9000, botar o usuário e senha. E vamos dar um restart no Jellyfy para ele reprocessar esses plugins. Container reiniciado com sucesso. Vou dar um F5 aqui e ele recarregou. Agora se a gente vier em catálogo, ele vai recarregar, A gente tem novos plugins aqui. E a gente vai começar o processo de instalação desses plugins. Primeiro que eu vou instalar é o Playback Reporting, Esse plugin ele tem o intuito de coletar dados, de reprodução, um relatório de reprodução. Pode ser usado esses dados depois externamente em outros softwares. Tá aqui o GitHub deles, então a gente vai dar um install. O plugin foi instalado, a gente volta agora. O próximo vai ser o Skin Manager. O Skin Manager é legal, a gente consegue mudar o layout do Jellyfy para simular alguns streamings que a gente já conhece. Vou dar um install. Feito. Próximo vai ser o Open Subtitles, para baixar as legendas lá do Open Subtitles. Instalado com sucesso. TVDB é para pegar metadados também, então dos arquivos que a gente for baixar. Caso nos outros plugins ele não encontre, ele vai acabar utilizando as informações daqui para coletar informações das mídias. Vou dar um instalar. Se quiser verificar também, tem um repositório dele aqui. Feito. Agora, um dos mais legais, cadê ele? O Fanart. Ele vai baixar capas, mídias, imagens para as nossas coleções desenvolvidas pela comunidade. Muito legal, tem bastante mídia legal. Então, já como instalado, vamos voltar. E para a galera do anime, nós vamos instalar o AnimeDB, o AniList. Então, instalar. E o AniSearch. Feito. Com os plugins instalados, agora a gente vai vir aqui em Biblioteca. Se você tem necessidade de se aprofundar mais no Proxmox, eu estou deixando no comentário fixado e na descrição um curso com uma abordagem mais avançada. Então clica no link e verifica o conteúdo. E vamos começar a configurar nossas bibliotecas. Primeiro que a gente vai instalar é a de filmes. Então o nome dela vai ser filmes. E em pastas, a gente vai selecionar aqui o /data, que a gente configurou lá no container. E vamos aqui na pasta de filmes, lá de dentro do nosso HD. Dou lá um OK.
O idioma preferido para download, no meu caso, vai ser português Brasil. E o país vai ser Brasil. Preferir títulos incorporados ao invés de nomes? Sim, ele vai preferir aqui nesse caso substituir o título para exibição baseado no título do metadado, né? No metadado de origem. Se o arquivo tiver com um nome muito esquisito, ele vai conseguir identificar e trazer esse título ok. Eu quero que o monitoramento em tempo real esteja ativo. Se novos arquivos forem adicionados, ele vai conseguir reprocessar e adicionar isso aqui na biblioteca. Quero adicionar automaticamente a coleção. Então, se eu tiver, por exemplo, Star Wars 1, 2, 3, 4, N Star Wars, ele vai conseguir agrupar isso numa coleção de Star Wars. Ele vai criar coleções, por exemplo, Indiana Jones, ele consegue criar um catálogo do Indiana Jones e assim por diante, para todos os filmes que tem uma sequência. Aqui, download dos metadados, nós vamos deixar o TheMovie DB e o OpenMovie Database, não vamos usar os repositórios de anime, isso aqui a gente vai tirar para o repositório de anime, né? Atualizar automaticamente os metadados da internet, nós não vamos ativar isso agora. NFO a gente vai manter ativado. E aqui os buscadores de imagem, a gente vai ativar o fanart, para o caso dos filmes, vamos deixar ele no topo da forma que está aqui. E aqui ele vai buscar as imagens, as capas, os posters dos filmes. O fanart é legal porque ele vai manter as artes personalizadas dos fãs, é bem legal. Aqui é a arte do cartaz, a arte padrão, principal, logo. Eu quero que seja feito o download de no máximo 3 imagens de fundo por item. Opa, não foi 3. E só o disco que eu não vou querer. Salvar as artes na pasta de mídia? Sim. Isso ele vai fazer com que as artes de capas que ele baixar sejam inseridas lá na pasta do arquivo, lá no nosso HD externo. Assim ele não vai ocupar o espaço em disco do disco da VM, sim o disco que a gente alocou para essa finalidade. Vou dar um salvar. Ativar a extração de imagens de capítulos? Sim. No caso de séries, ele vai mostrar os capítulos também, em filmes também, ele vai conseguir mostrar cenas. E identificar seções por capítulos também para mostrar lá no painel pra gente. Extrair imagens dos capítulos durante o rastreamento da biblioteca, pode ser, quando a gente inserir isso. Download das legendas, eu vou querer as legendas em inglês e em português Brasil. Se você quiser mais alguma, você define. Cadê MNOPQ? Cadê? Portugal não, Brasil. Quero as legendas do Open Subtitles. Aqui eu quero os downloads que as legendas correspondam exatamente com o espaçamento de áudio, né, do arquivo, para não ficar com aquela legenda desconexa. O cara falou uma coisa, a legenda está em outro ponto. Aqui ele não baixa, por exemplo, eu baixar legendas em português se o meu arquivo já estiver no idioma brasileiro, né, português do Brasil. Eu vou ignorar isso por enquanto, não vou ativar e vou salvar as legendas também na pasta de mídia. Vou dar um OK. A primeira biblioteca está inserida. Agora a gente vai adicionar uma de séries. Vamos adicionar a pasta séries, lá em data, séries. OK. Também idioma, que vamos um pouquinho mais rápido. Brasil, cadê? Português, Brasil. Local vai ser o Brasil. Nome de exibição de temporada especial vai ser Special. Se tiver algum capítulo especial, alguma temporada especial, ele vai mostrar dessa forma. Pode ser. Títulos incorporados também. Aqui ele fala sobre as informações de cada episódio, né? Uma vez que a gente tem mais mídias dentro da categoria. Não vou deixar o anime aqui, porque essas séries não... A gente separou as séries dos animes nas nossas pastas. Isso aqui também sai... Aqui, opa, o TheMovie DB fica, só sai o AniDB, né? Sai o AniDB. Eu quero o NFO, automaticamente não vou mexer. Tiro o Ani. E eu quero o fanart em cima. Vou configurar também para manter 3 mídias. Sai o AniDB. Quero cartaz e miniaturas também, 3 mídias. Salvar as mídias na pasta, né? Mesclar automaticamente séries que estão em várias pastas. Então ele vai criar uma coleção, né? Vai agrupar episódios individuais, ele vai conseguir juntar tudo isso dentro de um agrupamento, né? Extração de capítulos também quero. Pode extrair durante o rastreamento. Download das legendas também vai ser brasileiro, né? Português Brasil e inglês. Cadê o português aqui?
legendas do Open Subtitles e aqui vai se manter do mesmo padrão. E para o fim vai ser séries também, só que o nome de exibição vai ser animes e a gente vai referenciar a pasta de animes. Idioma preferido, português Brasil, tá? Brasil, séries especiais pode sim, títulos incorporados, informações também. Aqui a gente vai deixar os animes na frente, NFO, fanart em cima. Se ele não encontrar, ele vai para os próximos, a gente configura o buscador também para 3 imagens. Fanart, opa. 3 imagens. Salvar as artes nas pastas. Vamos mesclar as séries em várias pastas. Ativar a extração. Download de legendas também vou manter o inglês. E o português do Brasil, Open Subtitles para os downloads das legendas e vou dar um OK. Se você já tiver algum arquivo de mídia, é interessante você clicar em rastrear todas as bibliotecas, ele vai começar a fazer uma leitura do disco. Ou se você adicionar alguma mídia e ela não aparecer, você também pode vir aqui em bibliotecas, rastrear. Com isso, se você for lá na página central, você já tem as bibliotecas. Como eu não tenho nenhuma mídia aqui, não vai aparecer nada por enquanto.